Oiê, hoje eu irei falar sobre lendas, né? Uma lenda, mas que também é literário, né? Irei falar sobre Avalon, né? Que seria a ilha mística, né? Que teria vários poderes curativos, né? Das histórias do Rei Arthur, né? Primeira vez que a gente ouve falar, né? Dessa ilha, de todo esse misticismo, é no livro a história dos reis Bretões, né? Que seria de Geoffrey of Monmouth, né? E também nós ouvimos, né, falar sobre ela nos livros, né, das Brumas de Avalon, né, que fala sobre a ilha e também fala sobre o rei Arthur, né, que seria esse monarca, né, literário que lutou contra os saxões e tudo mais, né? Essa ilha, ela seria onde o rei Arthur recebeu, né, de sua tia, né, a Dama do Lago, Viviane, a espada sagrada Excalibur, que é uma espada muito poderosa, que é uma espada que quem possuísse teria o direito ao trono, né, a ser rei. Então, ele recebeu essa espada e ele teria retornado essa espada durante sua última batalha, quando ele foi para a ilha gravemente ferido. Como a ilha tinha poderes curativos, né? Aí depende da lenda que pegar, ele teria morrido nessa ilha após devolver a Excalibur pro lago, ele jogaria a espada no lago. Ou ele estaria dormindo, né, esperando as propriedades mágicas da ilha curarem seus ferimentos, né? Então, há outro livro que seria As Crônicas do Rei Arthur, As Crônicas de Arthur, né? É um livro do inglês Bernard Cornwell. E Avalon seria chamada da Ilha de Vidro, né? Esse livro seria uma trilogia sobre o Arthur, né, também. Mas também Avalon seria onde o mago Merlin, né, também estava ali, né? Que ele era o principal, inclusive um dos principais conselheiros do rei. E seria onde ele teria construído a torre de Thor, né? Onde ele guardaria todos os tesouros que ele tinha, inclusive informações mágicas extremamente poderosas. Tá, mas onde é que eu quero chegar com esse papo dessas lendas, ilha mística? Então, um grupo de monges, ah, mais ou menos por 1990, eles afirmaram, né, eles eram monges da abadia de Glastonbury, no condado inglês de Somerset, e eles afirmaram ter encontrado os ossos do rei Arthur e da rainha Guinevere, ou Genebra, que estariam enterrados nesse território. Então, a ilha mística de Avalon teria sido oficialmente, né, parte da região de Glastonbury. É onde estaria é lá que estaria localizado, né, essa área mística das histórias arturianas, né? Inclusive, a 50 quilômetros ao sul de Bristol tem uma cidade, né, né, com uma população razoável, né, de moradores, que está envolvida, né, o pessoal dessa região é envolvida, né, em várias teorias religiosas, históricas e culturais, fazendo com que esse condado receba muitas visitas, né? Como, né, na Torre de Thor, né? Que nos registros oficiais é só uma parte de uma igreja antiga, né? Ali tinha uma abadia. Inclusive, dá pra ver que tem algumas ruínas nesse local, né? Se você olhar do alto, bem do alto, né?
dá para entender o porquê que geograficamente aquele local talvez possa ter sido uma ilha no passado, né? Porque durante, por exemplo, no inverno, os campos ficam constantemente alagados e a forma geográfica também do local contribui para que, né, não seja algo tão mirabolante assim, né? Então, eu acho bem interessante, né? Porque são lendas, né? E o pessoal não é só algo literário, né? Acaba se tornando uma lenda, né? Do pessoal envolvido, né? Todo de qualquer forma, né? Avalon ou não, né? As ruínas que tem lá são antigas, são bonitas, é um lugar interessante para se conhecer, né? As lendas também são interessantes, né? Porque até hoje nós vemos como, né, chama atenção, né, o rei Arthur, né, a fada Morgana, sua meia-irmã, né, fazendo né, toda essa história, né. Inclusive, alguns historiadores estudam e procuram se seria verdade, né, se esse rei Arthur seria um rei real, não só uma história, né, que tenha existido. Talvez as histórias foram inspiradas em cima de uma pessoa real. Tá certo, talvez não existisse uma ilha mágica, né? Uma espada super poderosa, talvez fosse bem mais comum, né? Mas alguns historiadores eles procuram, né, traços, vestígios da existência, se foi um rei que existiu durante um tempo, porque pode ter sido até mesmo apagado, né, os registros e tudo mais, né. Mas se tem uma pesquisa, né, sobre isso. Inclusive, tem um século, agora não estou recordada qual, né, que encontraram vestígios, né, de muitas crianças em certas regiões receberam o nome de Arthur, né? E antigamente, né, isso existia quando havia alguma pessoa que estava famosa, algum cavaleiro, algum rei, sabe? Alguém que se destacava, né, na multidão. Daí as mães começavam a dar seus nomes aos filhos, né? Então, daí tem toda essa pesquisa também, né? Seria o rei Arthur das histórias, um rei que existiu, né? E depois foi criado histórias, crônicas e tudo mais em cima dele, só que de uma forma mais fantasiada, ou ele nunca existiu e, sabe, não passa de uma lenda, né? Algo que vem do imaginário do povo. Nós também temos a famosa, né, espada de Excalibur, né? Que seria a espada sagrada, a espada mística, onde Viviane, que era a dama do lago, né, que comandava a ilha de Avalon, teria dado a, ao, ao rei Arthur, né, conferindo ele direito, né, direito ao trono, né, que era essa espada, quem possuísse ela, né, era rei, basicamente. Então tem também na história, dependendo da vertente que pegar, era uma espada na pedra, né? Seria esse o nome dela, espada na pedra. Quem conseguisse tirar da pedra seria digno ao trono, né? Tem várias sobre isso. Então, em 2019, né, foi feita umas escavações, né, em um castelo lá na Bósnia e foi encontrado a 11 metros de profundidade, né, cravada em uma rocha, uma espada que os historiadores afirmam, né, foi descoberto que essa espada tem 700 anos, né? Inclusive foi todo um trabalho para conseguir tirá-la da rocha para poder estudá-la melhor e tudo mais. É uma espada bem antiga que foi encontrada. Então, alguns afirmam que ela até foi apelidada de Excalibur, né? Porque assim como a espada nas lendas arturianas, ela foi encontrada cravada em uma rocha, né? Também não faz muitos anos, faz alguns anos já, na verdade, uma menininha lá na Inglaterra, né, passeando, encontrou em um lago uma espada também extremamente antiga,
né? O pessoal até na época brincou, né, que seria a espada que o rei Arthur teria retornado ao lago, né? E que a menininha agora teria direito ao trono, né? Por ser a Excalibur. O pessoal até brincou na época, né? Então eu acho bem interessante, né, o quanto o quanto real pode se tornar lendas, né? E o quanto lendas podem serem tão impactantes ou tão importantes que acabam se tornando reais, né? As pessoas procuram, né, uma verdade, um quê de verdade, um quê de realidade nisso, né? Porque ninguém sabe, né? Vai que Avalon tenha existido, né? E que existe até hoje, só que de uma forma escondida, né? Que teriam teorias onde a ilha de Avalon, né, é localizada lá, né, em Glastonbury, só que ela seria um lugar que somente pessoas de bom coração, pessoas dignas, encontrariam esse local, realmente. Então seria um lugar místico, mágico, onde somente quem, né, a pessoa teria que ser escolhida para encontrar, né? Não é qualquer um que caminhando aleatoriamente por lá, puf, achei uma ilha mágica com altos poderes, né? Então, isso aí também acaba sendo muito bom para aquela região que atrai muitos turistas, né, que querem ver a parte das ruínas, né, conhecer mais sobre essas lendas e tudo mais. Lá essa igreja, né, essa abadia que tinha lá era católica, apesar que com o passar dos anos foi mudando várias vezes, né? Durante aquela era de guerras, foi mudando várias vezes. Então há outras influências também. Só que tem em parte essa história, então tem pessoas que vão para lá em peregrinações, pra, né, conhecer mais. É bem interessante. Inclusive, o local ficou com o nome de Glastonbury através de uma invasão. Quando foi invadida a região pelos saxões, eles rebatizaram o local como Glastonbury. Daí ficou até hoje, né? Então, acho bem interessante. Uh, é algo que chama a atenção, né? Que são lendas, são livros, né? O Rei Arthur é um personagem literário, né? Que nós sabemos dele através de vários livros, né? Que existem, né? Como as Brumas de Avalon, né? Que, se eu não estou enganada, ele conta a história do Rei Arthur pela perspectiva das personagens femininas da trama, né? Ou seja, da rainha Guinevere, que seria a esposa do rei Arthur, a fada Morgana, que é meia irmã do rei Arthur, a dama do lago, Viviane, que é a irmã mais velha da mãe do rei Arthur, ou seja, ela é tia dele, né? Então ele também é um personagem que é cercado desse misticismo de Avalon, né? Então, daí temos o livro. Talvez seja um pouco difícil, que é um livro bem antigo de se encontrar, né? O livro Os Reis da Bretanha, né? Então, acho que é bem interessante, né? O quanto esse misticismo, todas essas lendas, né? Chegam a um ponto que começa a se pesquisar se tem algum quê de verdade nisso. Como eu disse, pode ter, né, sim, existido um rei, né? Ou talvez ele poderia nem ser um rei, mas poderia ser um comandante de tropas na época durante a guerra contra os saxões, alguém muito influente, alguém que pegou uma fama e acabou alimentando, né, o imaginário do povo, né? Então pode ter sido isso. Então eu acho bem interessante, né? E era sobre isso que eu queria falar hoje. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Há outros vídeos aqui que também são bem interessantes, né? Sobre outras lendas, outras histórias, né? E é isso. Até mais!